seguido, né? Agora, a gente sabe que o próprio Felipe Neto fomenta uma cultura de querer cancelar os outros, de querer aniquilar a reputação dos outros. Do nós contra eles. Só porque discorda dele, né? De cortar a cabeça dos outros e de promover aquilo que... o Pondé faz uma comparação muito boa, né? Que é daquela época medieval, que o sujeito andava pela rua, um criminoso, e andava pela rua e tacava um ovo e chutavam e tal. O Game of Thrones, o Shame lá. O Shame, a caminhada da vergonha, sei lá como chama. É um espetáculo, exato, né? Que o ela povo... nua e o pessoal tacando ovo, tacando tomate. Isso, exatamente. Que é promovido hoje pela cultura do cancelamento, e o sujeito desse é chamado... Né? Não só, ele foi para a Unesco, né, com Lula, e agora foi chamado para fazer parte do grupo de combate ao extremismo, né? E o Lula faz uma carta para a Unesco dizendo que tem um grande compromisso de combater notícia falsa. Porra, ele próprio... lembra quando ele admitiu que mentia pro mundo? Sim, sim. Ele admitiu, falava, não, inventava o número mesmo. Eu dizia que tinha 25 milhões de crianças na rua, né? Tem esse vídeo aí. E aí vinha um assessor e me falava que, presidente, se tivesse 25 milhões de pessoas na rua, a gente não conseguia andar na rua. E ele dizendo que inventava mesmo e que não tava nem aí, né? Esse sujeito falando que, não, o Brasil vai investir na educação digital e tal. O Lula já começou o governo dele vetando dois projetos meus, 2 emendas minhas, que foram aprovadas na legislatura passada, que é para incluir programação robótica e educação digital nas escolas. E por que você acha que... Que não é do interesse do governo, né? O governo, primeiro, ele atende mais os sindicatos. Os sindicatos não querem ter que o trabalho... Primeiro, o governo não quer ter o trabalho de implementar. Os governos estaduais também não querem. As prefeituras também não querem. Os sindicatos de professores também não querem mudar a maneira como se é dada a aula, também a resistência, não quer ter treinamento para fazer isso. Tem pressão dentro do Ministério da Educação para que não seja levado em frente. Então, ele faz uma carta bonita para a Unesco, mas aqui no Brasil está vetando a educação de programação e robótica que os países desenvolvidos têm há muito tempo. Cara, não vejo nenhum motivo para podar uma coisa dessa. Não faz sentido. Exatamente. E diz que, não, nosso objetivo é levar a banda larga para todos os brasileiros. E a gente já teve uma experiência no governo Dilma que foi banda larga nas escolas. E aí, o que aconteceu, né? Ela deu dinheiro para as empresas de telecomunicação. E aí o programa foi tão mal desenhado que a empresa só tinha obrigação de levar o cabo até a porta da escola. Putz. Só que tinha escola que não tinha energia elétrica, tinha escola que não tinha computador, e tinha escola que ou tinha energia elétrica, tinha um computador, mas não tinha gente capacitada para usar. Exato. Então foi um grande desastre. Né? Não tinha laboratório, enfim, não tinha como utilizarem. Cara, então, como as coisas são tudo feitas nas coxas aqui nesse país, cara. É. Sai governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso dá um pouco de desânimo, cara. Tá? Dá. Mas, em face dessa tragédia, pelo menos que aconteceu agora, do desabamento, de todo esse alagamento, pelo menos a gente teve uma ação diferente do que na época do Bolsonaro, você acha que não? Sim, não, acho que agora foi boa essa integração Tarcísio e Lula para combater os estragos causados pela enchente, né? Foi uma coisa boa que a gente viu acontecendo, uma integração de governo federal e governo estadual, que deve acontecer independentemente da ideologia de quem esteja... Claro que as pessoas precisam entender... Né? Eu vi muita gente querendo cancelar o Tarcísio porque tirou foto com o Lula. As pessoas precisam entender que o cara que ocupa um cargo majoritário, diferente de quem ocupa um cargo proporcional, o que é o cargo majoritário? É prefeito, governador, presidente da república, né? O que é o cargo proporcional? Deputado estadual, vereador, deputado federal. Quem ocupa cargo majoritário representa toda a sociedade, inclusive quem não votou neles. O Tarcísio representa o estado de São Paulo, inclusive os petistas do estado de São Paulo. Né? Então ele tem que governar para o estado inteiro. O Lula, ele representa inclusive os 2/3 da população que não votaram nele. Né? Então ele precisa ter, muitas vezes a gente não vê isso, né? Mas por parte de quem ocupa esse tipo de cargo. Mas essa é a ideia, né? E diferente de mim, por exemplo, que eu represento um segmento da sociedade. Eu posso, por exemplo, escolher um ministro do governo querer falar comigo e eu falar, não quero falar com você não tem conversa. Você pode fazer isso porque você foi eleito para certas pautas. Eu represento o segmento da sociedade para defender determinadas pautas. E às vezes para combater determinados ministros. Tem outros que não, que eu posso dialogar normalmente. Né? Recentemente eu tive no próprio Ministério da Educação para ver se tinha alguma maneira da gente pelo menos discutir a possibilidade de ter educação digital. Se não vai ter programação e robótica, pelo menos que o sujeito tenha a noção de como utilizar a internet, de como utilizar um Word, sabe, um negócio básico.
né? E tive no Ministério da Educação para discutir isso, né? E acho que é importante ter esse diálogo, apesar de eu ser um cara de oposição. Assim como eu sendo de oposição, eu dialogava com o Tarcísio quando eu era relator do licenciamento ambiental, que é um negócio chato pra cacete, não vou nem entrar aqui. Tá. Mas é tipo, quando uma empresa, né, causa impacto ambiental, precisa fazer o licenciamento ambiental. E isso inclui muito, principalmente, obra de infraestrutura. Então, rodovia, ferrovia, né, envolve muito o licenciamento ambiental. E aí eu tive 2 anos de conversa com o Tarcísio, indo no ministério, ele vindo no meu gabinete, e a gente conversando sobre isso, porque era uma pauta de interesse do meu mandato, que eu era o relator, de interesse do país, e que independentemente de ser oposição ou de ser governo, era uma coisa que a gente tinha que avançar junto, né? Porque a infraestrutura precisa dialogar com o licenciamento ambiental, assim como o licenciamento ambiental precisava dialogar com a infraestrutura, né? Mas enfim, você fala sobre o cenário desanimador, é por isso que a gente busca fórmulas de escape, né? E quais são essas fórmulas de escape? E o quanto o Brasil tá na merda ou tá num caminho melhor, assim? O que você vê pra frente aí, pra esse ano, pro ano que vem? Cara, eu acho que a gente tá num caminho muito ruim, né? Porque o governo já começou muito ruim. Na campanha, o governo tava frente ampla, né? Lulinha, paz e amor e etc. Ele assumiu o poder, já assumiu a ala mais radical do PT. Ele já falou que o Zé Dirceu tem que sair e aparecer pra brigar. Zé Dirceu então, sai o tom conciliador e entra um tom mais forte, então, de campanha. De campanha, de perseguição política, né? O principal lema do governo agora é o grito que eles dão dentro do Congresso Nacional e etc. é sem anistia. Acabaram de assumir a principal pauta deles, né? Ir atrás dos adversários políticos, né? Então, é um governo. Não que eu defenda qualquer um que tenha cometido crime, pra mim também não tem que ter anistia pra ninguém. Cometeu crime, acabou, tem que ser punido por isso. Agora, isso se é a principal pauta do governo que acabou de assumir. Porra, vai ser e o Lula vai ser agora e o Bolsonaro. Antigamente tudo que acontecia era e o Lula. Isso. E agora tudo que acontece agora, e o Bolsonaro. É claro. É o velho discurso da herança maldita, né? Que assim, se o Lula usava a herança maldita com o Fernando Henrique... Porra! Que fez o plano real. Porra, olha a taxa de juros, a inflação do que, né, porra, que o Itamar pegou, que o Fernando Henrique pegou como ministro da Fazenda, que ele entregou pro Lula de tripé macroeconômico, de responsabilidade fiscal, que o Lula depois admitiu que o PT errou ao votar contra o plano real. Ele se chamava de herança maldita. Imagina o Bolsonaro que, de fato, deixou um rombo de 400 bilhões de reais. De fato, tem uma herança maldita do governo Bolsonaro economicamente. 400 milhões é o rombo? 400 bilhões. Cara, e de onde vem isso? Isso vem de PEC Kamikaze, que ele utilizou para quebrar a regra de ouro. O que é regra de ouro? Você não pode tomar empréstimo para pagar a despesa do dia a dia. Tá. Né? Então, eu não posso ir no banco para pegar um dinheiro para pagar o meu almoço, para pagar a mensalidade da escola, para pagar meu plano de saúde. Eu só posso pegar um empréstimo, né? Isso é o que muito da crença liberal, do que se aplica, boa parte do que se aplica no micro se aplica no macro, do que se aplica para sua casa se aplica para o governo. Né? Então, você não pode tomar empréstimo para isso. Por quê? Porque depois você não vai ter como pagar. Você está usando para pagar uma despesa do dia a dia, né? Mas e aí? E depois? Mas você pode usar para abrir uma empresa. Você pode usar como capital de giro para uma empresa que você já tem. Você pode usar para fazer um investimento, comprar uma máquina nova, contratar um funcionário novo, mais qualificado, criar um cargo novo na sua empresa. Porque aí você está pegando aquele empréstimo pensando no retorno que aquilo vai dar. Então, a regra de ouro diz, você pode pegar empréstimo para fazer investimento. Construir uma rodovia vai dar retorno no futuro. Construir uma ferrovia vai dar retorno no futuro. Né? Agora, você não pode pagar previdência. Dinheiro não volta. Você não pode pagar benefício social. Benefício social é importante? Mas precisa ser pago com o dinheiro gerado agora. Você não pode endividar as futuras gerações por causa do benefício pago agora, porque as futuras gerações não vão se beneficiar disso. Pelo contrário, elas vão estar endividadas. E foi isso que foi feito, então? Foi isso que foi feito. E aí, agora, né, quando os bolsonaristas falam, olha lá, o Lula furou o teto aqui na PEC Argentina, na PEC da transição. Aí o Lula volta e fala, o Bolsonaro furou o teto 4, 5 vezes. E é verdade. E é verdade? E é verdade. Com o voto dos bolsonaristas e com o voto dos petistas. Por que os petistas votaram isso? Para ter o que falar ou porque... Não, porque o petista, se é aumento de gasto, se é uma pauta assim, vou aumentar o auxílio. E eles são contra o teto de gastos. Eles já são... Então para eles, pra base deles, eles têm um discurso de, olha como a gente é nobre. Mesmo sendo oposição, a gente vota a favor dos mais pobres.
Quando, na verdade, era o Bolsonaro só endividando o país. E prejudicando os mais pobres. Porque isso paga agora. A gente tá pagando isso, a taxa de juros. Não é à toa. Né? Os petistas falam, olha, Então, é por causa do Banco Central autônomo. Essa briga do Lula com o Banco Central, o que tá rolando? Porque eles querem que baixe a taxa de juros? Artificialmente, como a Dilma fez. Aí depois que aconteceu, a gente teve a pior inflação desde o Plano Real. No governo Dilma, no segundo mandato do governo Dilma. Baixar a taxa de juros na canetada. Na canetada é a pior coisa que pode ser feita. É a pior coisa. A Venezuela fez isso muito. Porque a Venezuela, a Argentina, todo país que quebra, né, tentando controlar a economia, é a mesma coisa que controlar preço. O juro é o preço do dinheiro. Se eu controlo o preço, sei lá, do tênis, eu falo, ó, esse Nike Shox aqui precisa ser, acho que eu tô até, já nem deve, sei lá, se vende Nike Shox ainda. É uma coisa isso revela a sua idade, mas tudo bem. Sei lá. Tô vendendo Nike Shox aqui por R$100. A Nike ou não vai vender, né? Ou vai vender ilegalmente no mercado negro. Vai sumir da prateleira. Vai sumir da prateleira, é o que a gente viu na época do Sarney, do fiscal do Sarney, etc. O empresário sendo preso e por aí vai. A mesma coisa acontece com a taxa de juros. Só que com a taxa de juros, quando você baixa artificialmente, o que acontece? Ninguém quer emprestar dinheiro pro governo. Porque a taxa de juros é o quê? É o quanto o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. A última vez que o governo pediu dinheiro emprestado, só 15% ele conseguiu arrecadar. Cara. 85% não conseguiu. E aí, faz o quê? Quando não consegue mais pegar dinheiro emprestado. Exato. Aí você chegou num ponto que é confiança do país. Mas países desenvolvidos se endividam muito mais. Claro, vai um bilionário no banco pedir um empréstimo de centenas de milhões de reais e vai um pobre pro banco pedir um empréstimo de centenas de milhões de reais. O banco vai dar pro bilionário? Óbvio, ele tem garantia. Vai dar pro mal pagador, que é o... Ele vai, às vezes o cara pode até ser um bom pagador, mas assim, ele não tem dinheiro e garantia pra pagar 100 milhões. É a mesma lógica do país rico, país pobre. E aí ele coloca a culpa do Banco Central. A taxa de juros tá muito alta. A taxa de juros era maior no governo Dilma e chegou a ser 25% no governo Lula. Tá quanto agora? Agora acho que tá 13. E eles querem baixar ainda mais? Por que eles ganham baixando a taxa de juros? Isso que eu não entendo. Não, o dinheiro fica mais barato, inclusive pro empresário girar a economia, etc. É bom você ter uma taxa de juros relativamente baixa, né? Agora, quando a inflação tá controlada. Porque se a inflação tá controlada, se os gastos públicos não estão controlados, se o governo tá gastando demais, aí se você baixar o juro na canetada, só vai fazer com que ninguém invista. Só vai fazer com que com que os preços aumentem. Entendi. Porque, o governo tá gastando. E tá pagando pouco pra quem empresta dinheiro. Logo, ninguém mais vai querer emprestar pro governo. O governo não vai pagar suas contas. Se o governo não paga suas contas, é a pior coisa que você tem pra credibilidade de um país. Como é que eu vou investir num país desse? O que aconteceu no governo Dilma? 2019 fui numa missão. Aliás, hoje é meu último dia no Brasil. Como assim? Amanhã eu vou pra Dinamarca. Estão sabendo disso? É sério? É sério, vai sério. Não, é sério, Por quê? sério. Amanhã eu vou pra Dinamarca. Não, calma. Tá, a gente volta Segura, nesse assunto. voltamos. Caramba, velho, do nada o cara me mete uma dessa. Cliffhanger. É. Em 2019, quando eu fui em missão pro Japão, uma das coisas que me disseram, que os empresários japoneses falaram, nossa. Olha. Olha, a gente entende tal, que vocês estão abertos para investimentos japoneses, etc e tal. Só que a gente investiu já no Brasil e tomamos um calote, foi o governo Dilma. Putz. Então aí agora. Os caras já não investem aí mais. a gente vai falar, pô,